Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcial Farias, é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço especial para a Drica, internauta nossa aqui, que manda mensagem, que diz que está orando pela Terezinha, pela Ambrosina, pelo Antônio Carlos, pelo Antônio Gonçalves e por você, que eu sei que ora, mas que acaba não mandando a sua mensagem, que não deixa o seu comentário em nossos vídeos. Mas o meu muito obrigado por suas orações. Eu também tenho orado por você e pelos pedidos que chegam pelo nosso WhatsApp. Deixa eu também te pedir um favor hoje. Você sabe qual é? É deixar o curtir, é comentar, é compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Combinado? Vamos estudar mais um pouco da Palavra de Deus hoje? Se você está chegando agora em nosso canal, muito obrigado por você escolher estar aqui no canal Vocacionados. E seja bem-vindo e bem-vinda. Não sai daí, eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 312 homens treinados que tinha nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. Gênesis 14, versículos 14 e 15. O capítulo 14 do livro do Gênesis começa narrando uma guerra entre os exércitos persa e mesopotâmicos contra o exército cananeu, formado por uma coalizão de 5 reinos. Depois de aproximadamente 12 anos sob o jugo do rei Dilão, os reis cananeus chegaram ao limite suportável da escravidão e decidiram lutar por sua liberdade. Dentre os reis que enviaram soldados para a batalha, estavam os reis de Sodoma e Gomorra. Anos antes, Ló havia escolhido ir morar no Vale do Jordão, próximos da cidade de Sodoma e Gomorra, que agora estavam em guerra contra Elão, Sinear, Eleazar e Goim. A Bíblia não diz quanto tempo Ló viveu ali no vale em paz, até antes da guerra começar. Mas eu acredito que ele fez esta escolha para viver ali naquela região num período de certa paz e estabilidade, pois Ló não teria escolhido deixar Canaã em direção a uma região que estivesse passando por conflitos. Não seria sensato da parte dele. O que temos de concreto é que depois de 12 anos a guerra começou e o conflito durou 2 anos, terminando com a contraofensiva de Quedorlaomer e seus aliados, que saíram vitoriosos do campo de batalha. E como em toda a batalha naquela época, os vitoriosos saíam pilhando os derrotados e levando consigo o que bem entendesse. Isso valia para tudo, de bens a animais, a armas a escravos. E foi neste contexto que Ló e tudo o que ele possuía foi tomado pelo rei de Elão. A pergunta que vale a pena ser feita agora é: onde estava Abraão ao ver o desenrolar deste conflito que não se associou aos demais reis cananeus para lutar pela soberania da região? É de se estranhar, ao primeiro contato com a história, que ele não fez absolutamente nada durante os 12 anos do domínio da coalizão liderada por Quedorlaomer e tampouco interferiu no conflito que teve início. Vale ressaltar que o padrão para o início de um conflito parte do pressuposto que alguém tem mais razão que o outro ou que uma parte decide tomar para si o que pertence ao outro. Um exemplo em nossos dias é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente russo quer anexar parte do território ucraniano à Rússia com o argumento de que estes territórios são pró-Rússia e isso seria um indicativo que seus moradores desejariam fazer parte da Rússia. Isso não se sustenta, pois a Ucrânia é um país reconhecido pelos tratados internacionais e suas fronteiras são e deveriam continuar invioláveis, seja quais forem os argumentos contrários. Abraão conseguiu enxergar este padrão de início de conflito, mas diferente dos demais reis cananeus, ele sabia que aquele conflito não fazia nenhum sentido. Afinal, aqueles homens estavam lutando pelo direito a uma terra que não pertencia a eles. Deus havia dito a Abraão que toda aquela terra pertencia a ele e à sua descendência. Por que então ele entraria em um conflito se tinha plena convicção de que todos estavam equivocados? A terra era dele, foi um presente de Deus para ele e não seria aquele conflito militar que mudaria este fato. Mas note que esta foi a primeira guerra que a Bíblia relata e as implicações dela vão além do conflito temporal dos tempos de Abrão. Você sabe quem foi Anafel?
Este é talvez o nome que devemos prestar mais atenção nesta primeira guerra narrada pela Bíblia. Anafel foi o rei de Sinear. E a próxima pergunta é: que região é essa? Vamos à Bíblia? Diz a Bíblia: saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Sinear e ali se fixaram. Gênesis 11, 2. É isso mesmo que você está pensando. A região de Sinear foi onde os homens se reuniram para tentar construir uma cidade e a Torre de Babel. Logo, a Guerra dos 4 Reis contra os 5 reis é uma espécie de microconflito entre o povo de Deus, que estava em Canaã, e Babilônia, aqueles que estavam em Sinear, a região de Babel. Esta guerra entre Anafel e Abrão confere a este evento um significado espiritual particular. Aquela era uma guerra entre o bem e o mal, não entre homens. Enquanto a disputa era pelo poder das terras que Deus lhe havia dado, Abraão nem se preocupou e se manteve neutro. Mas quando a notícia de que Ló, seu sobrinho, a única ligação afetiva que o fazia lembrar de suas origens, tinha sido capturado pelos inimigos, ele prontamente partiu para a ação e convocou o seu super exército de 318 homens para sair e perseguir os vitoriosos, a quem a Bíblia passa a identificar agora como os inimigos de Abrão. Mais uma lição importante que a vida de Abrão nos ensina. Nossos inimigos não são pessoas, mas as ações que elas infligem sobre os desfavorecidos. Devemos atacar atos, não pessoas. Abrão agiu para libertar quem estava sendo escravizado. Ele não saiu para matar seus inimigos, por mais que para muitos este foi o desfecho final da batalha. Quando Abrão entrou na batalha, ele dividiu seus homens para levar libertação aos cativos, Gênesis 14, 15, e este foi o resultado final de sua incursão contra o rei de Sinear, liberdade. Ao decidirmos agir em prol dos menos desfavorecidos, não devemos ser impulsionados pela vontade de vencermos os conflitos para termos a razão, mas sim para levar liberdade e salvação a quem não encontra forças para alcançar este objetivo. Abrão nos ensinou que sua coragem e força foram usados para libertar do jugo e não para fazer parte do grupo vencedor. Ele entrou na batalha para libertar a quem ele amava. Este é o segredo para sermos vitoriosos pelo nome de Deus: libertar do pecado a todos por quem Deus morreu na cruz. Após a sua incursão noturna ao acampamento inimigo, que resultou na liberdade de Ló e de todos os demais prisioneiros, sua fama e influência só cresceu, e ele pôde apresentar o Deus a quem ele servia e assim começar a cumprir o seu papel na aliança. A seu respeito, Deus disse em Ur: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Gênesis 12, 2. Ao regressar da batalha, ele então tem um encontro com o sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque. Como foi esse encontro? Quem foi Melquisedeque? E como foi o diálogo entre eles? Quer saber como tudo isso aconteceu? Amanhã vamos falar deste encontro. Mas por hora, fique na paz e na graça e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.